queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Nós estamos mais uma vez aqui no Rascunho DVD para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Na verdade, nós estamos chegando aí ao final dessa lição, não é? Onde não tivemos escola bíblica fisicamente, ou seja, juntos com os irmãos, né? Não é? Mas nós não paramos, né? Não paramos de estudar, de ensinar, de estar aprendendo da palavra do Senhor, não é? Até porque essa pandemia não nos calou e jamais nos calará, não é? Deus abençoe a todos, você ouvinte do canal Rascunho DVD. Se você não é inscrito e está aí pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Nós estamos já na lição de número 12, lição que vai nos falar sobre a conduta do crente em relação à família. Glória a Deus. Paulo vem trazendo todo o ensinamento para os irmãos de Efésios e agora chega no capítulo 5 e no capítulo 6, logo no seu início do capítulo 6, ele começa a falar dos relacionamentos entre os casais, entre os pais, entre o filho e entre a família no contexto geral. Nós vamos observar que no capítulo 21, do capítulo 5, aliás, capítulo 5, verso 21, até o versículo 33, Paulo vai fazer essa tratativa de novos relacionamentos, ou seja, agora uma igreja edificada, uma igreja já ensinada, ele vai nortear os irmãos como os irmãos deviam viver nos seus relacionamentos no seu lar, um relacionamento rotineiro com a família, com os filhos, e faz alusão ainda que a família é um contexto divino. Quem instituiu a família foi Deus, não é? E assim sucessivamente, dentro dos padrões divino, dos padrões de Deus, aí Paulo estava falando para aquela nova sociedade de cristão lá em Efésios, né? Então a igreja, especialmente em termos de unidade e de pureza, essas duas qualidades são indispensáveis para uma vida que é tanto digna de vocação, da vocação, quanto apropriada para a posição do povo de Deus, né? Então agora ele passa para novos relacionamentos em que o novo povo de Deus aí inevitavelmente se encontra ao fazer isso. Concentra-se o restante da carta em mais duas dimensões de viver cristão. Então nós vamos aprender nesse domingo esta importante lição, não é? Que é praticamente um seminário da família, não é? Um seminário da família. Então, não precisa você pagar por um seminário, porque na lição já tem aqui, tá certo? Muito bem. E você aprende na melhor e maior escola do mundo, não é? Onde os alunos têm se formado desde 1855. Muita gente tem se formado na Escola Bíblica Dominical e não para de estudar. O interessante da escola dominical é que você estuda, aprende e não para de aprender, e também não para de ser um eterno aprendiz. Até porque todos que sabem alguma coisa sabem porque estuda. Se quer aprender, senta-se, aprende e depois ensina, não é? Muito bem. Então, dentro da primeira vez que ele vai falar sobre respeito aos relacionamentos, não é? A carta aos Efésios, no caso. Então, nós vamos observar que, assim como a harmonia no lar, a estabilidade na luta, são dois tópicos aí finais que Paulo vai trabalhar e abordar. Os maridos, as esposas, os pais e os filhos, os senhores e senhoras, né? Então, Paulo vai, além disso, ele vai elaborar aqui, segundo John Stott, ele vai fazer aqui abrir aqui três classes, né? 3 pares de relacionamentos, que são básicos aí para a totalidade da existência humana. Segundo Marcus Bert, no caso, que expressa bem esse fato, ele vai sugerir que no primeiro vamos ver o ser humano como um ser
sexual. Antes de Freud e antes de Kinsey teria abordado esse fato, já estava sendo abordado dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Tá? Então, como depois vem o homem como um ser temporal, que é um vínculo à geração a qual pertence. E depois veio um terceiro como um ser material. Então, três pares de relacionamento está inserido aqui dentro dessa lição que nós vamos aprender nesse domingo próximo, não é? Dia 21, estaremos aprendendo esta lição interessantíssima para o nosso aprendizado, graças a Deus, não é? Então, nós vamos trabalhar aí o texto bíblico em classe. Paulo vai tratar do capítulo 5, versículo 21 a 33 e capítulo 6 de Efésios, versículo número 1 a 4, quando ele vai falar dos relacionamentos do pai com o filho, né? E filhos com pais e vice-versa. Então, ele vai tratar esses exemplos baseado nesta carta, glória a Deus. Então, dentro de instruções que vamos ver detalhadamente, o caro aluno, o caro mestre, estará também vislumbrando coisas maravilhosas para o nosso aprendizado, não é? Então, nós vamos ver que Lutero também tratou disso no seu catecismo, né? Vamos também observar que toda a demanda de Deus trata aí da autoridade e da submissão, não é? De ambos, para que tenha uma vida de harmonia, glória a Jesus, né? E assim sucessivamente. No versículo 24 do capítulo 5, capítulo 24, capítulo 26, 25 melhor, aliás, capítulo 5, versículo 22 a 26, Paulo vai falar dos deveres da esposa. Do capítulo 25 até o versículo 33, Paulo vai tratar dos deveres do marido. E no capítulo 6, verso 1 a 4, Paulo vai tratar do dever dos filhos. Capítulo 6, versículo de 1 a 4, Paulo trata do dever dos filhos. Então, a lição está bem dividida, assim, em tópico, para que possamos ter um aprendizado mais proveitoso, não é? Aproveitar um pouco mais do conteúdo que está inserido na nossa lição, não é? As duas razões são dadas aí, pelo menos submetida para uma submissão da esposa ao marido. A primeira é deduzida da criação e diz respeito à chefia ou posição de cabeça, o marido sobre a sua esposa, ao passo que a segunda é deduzida que a redenção diz respeito à posição da cabeça, de cabeça, que é Cristo, né? Que é o cabeça da igreja. Então, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, conforme vamos ver isso no versículo 22 e 23, a parte do versículo 23. Então, a liderança do marido não é só declarada, como também é usada como base de submissão de sua esposa, aliás, de sua esposa. E assim vamos conduzindo, né? E aprendendo aí da palavra de Deus por meio da nossa revista, não é? Lição de número 12, conforme eu já disse, e nós estamos aprendendo esse trimestre sobre a carta de Efésios, a igreja eleita, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Como eu já disse, nossa lição é dividida em tópico, e nós vamos encontrar aqui a conduta do crente como marido, não é? Vamos ver no segundo tópico a conduta do crente como esposa, e no terceiro tópico a conduta do crente como filho. Como eu já disse, no versículo 22 até o versículo 24, Paulo faz a tratativa sobre os deveres dos maridos, do capítulo 24, do dever da mulher. No capítulo 25 a 33 do capítulo 5, Paulo faz referência, vai fazer a tratativa do dever dos maridos para com as mulheres. E no capítulo 6, versículo 1 a 4, Paulo faz referência aconselhando os filhos, né, para com os seus pais. E assim vamos seguindo, glória a Deus. Então,
Paulo, depois de fazer tudo, ele vai começar a enaltecer o matrimônio. Glória a Jesus, o matrimônio. Então, os escritores judeus, gregos, greco-romano, por exemplo, concordaram unanimemente, né, segundo os comentaristas, não é, que as crianças precisavam aí honrar os seus pais, né, como menos de até crescer, entendeu? Aí no versículo 6 nós vamos trabalhar isso aí, né? Versículo 6. Então eles precisavam obedecer os pais. O mandamento de honrar o pai e mãe estava no Antigo Testamento, inserido lá em Gênesis, em Êxodo, capítulo 20, lá no Decálogo, como também é repetido no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, verso 16. Aí nós vamos falar disso aí para frente. Então, quando a Bíblia vai dizer, vós sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, observe que o texto começa dizendo que temos que sujeitar uns aos outros. Isso não quer dizer que o homem é aquele que vai pisar, que vai subjugar a mulher. Negativo. Né? Isso é machismo, e igreja não tem nem feminismo e nem machismo. E igreja tem submissão uns aos outros. Não é? E assim sucessivamente, até se brinca, né? Dentro das palestras e coisas assim, que existe 3 tipos de homem: o varão, o varela e o varunca. Não é? Mas isso é só dentro de um par de descontração, porque a Bíblia tem a razão e a Bíblia tem a instrução para cada um dos homens, como também para cada mulher. Não é? Aqui Paulo vai vai trazer as nossas relações com Deus, né? Para que eles diz respeito aos nossos semelhantes, que diz respeito aos nossos semelhantes. A nossa esposa, os nossos filhos são também nossos semelhantes. É a sequência de uma clã que iniciou-se e ela dá a sequência. Paulo vai trabalhar isso também em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, bem como em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. Né? Então, no temor de Cristo, o que é isso? O crente passa debaixo da escravidão, da lei, como uma carta para ser servo de Cristo. Então, ele era servo da lei, do pecado, da escravidão do pecado, e agora ele passa a ser servo de Cristo. Conforme Paulo vaticinou isso no capítulo número... Paulo falou no capítulo 1 Coríntios, capítulo 7, verso 22, né, que através do instinto de amor, ele é realmente o ser. O homem é livre, né, então, do Senhor, porque está debaixo da lei para Cristo. Então, Paulo vai trabalhar essa questão da liberdade em 1 Coríntios 9, versículo 21, e João, capítulo 8, versículo 36, também vai trabalhar com Cristo como pão, como Cristo não vai trabalhar e comparar com Cristo, né? Que nós somos comparados com Cristo, não o Pai, né? E para ser juiz, nosso juiz. Assim, o temor referente a desagradá-lo, não é? É o motivo pelo qual cumprimos nossos deveres relativos como cristão. Então, para não desagradar a Deus, nós temos se desobedecer a Cristo, consequentemente, conforme de João 8,36 e João 5,22, nós desobedeceremos também a Deus. Então, para isso, temos que servir ao Senhor Jesus Cristo, e assim estaremos agradando a Deus. Não é? Aí ele vai dizer, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Né? Conforme está escrito no capítulo 6, versículo 9, a relação da igreja, do capítulo 6, versículo 9 de Efésios, a relação da igreja com Cristo em seu propósito eterno é o fundamento e o arquétipo das 3 maiores relações terrenas. Por exemplo, essas 3 maiores relações que eu falei há pouco, que nós vamos trabalhar isso aí. Dessas 3 itens, 3 seres, 3 elos, vamos dizer. Tira essas outras palavras que eu falei. 3 elos que está ligado ao contexto familiar. O marido, a mulher, o pai e o filho. Então, Efésios 5, 22 a 33, conforme eu disse, e também pai e filho em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, mestre e servo, ou seja, senhor e senhora, mestre e servo, entendeu? Conforme está escrito no capítulo 6, versículo 4 a 9 de Efésios. Então, os manuscritos mais antigos
vai omitir essa frase, sujeitai-vos. Ele vai suprindo-se e vai aparecer lá, vai aparecer sujeitai-vos esposas, sujeitai-vos os seus próprios maridos, o seu próprio, né? Então, esse argumento para submissão por parte da esposa não é estranho nos seus próprios, mas os seus próprios maridos a quem você é chamada a se submeter. Então vamos ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 16, bem como 1 Coríntios capítulo número 7, versículo 2, 1 Coríntios 7, 34, 14 e 34, e Colossenses capítulo número 3, versículo número 18, Tito capítulo 2, versículo 5, e 1 Pedro capítulo 3, versículo número 1 a 7. Então vai aparecer o adjetivo sujeitar. É um termo usado para a esposa, que quer dizer obedecer. Esse obedecer remete também para a criança, que vai falar obedecer é remetido para a criança, no capítulo 6, verso 1. Então, pois há uma maior igualdade entre a esposa e o marido do que entre os filhos e pais, entendeu? Então, a responsabilidade da esposa, a responsabilidade dos maridos é um pouco maior do que a dos filhos, né, para com os pais, porque quem tem o dever e a obrigação de educar os filhos são os pais, né? Na verdade, ele é o protótipo praticamente dos seus pais. Então, tudo que é ensinado, a criança quando pequena, isso é comum vermos, nós que vemos filhos, né? E podemos observar que ele, como diz no Nordeste, ele puxa o pai, né? Ele é tendente ao pai ou à mãe, enfim, aos seus pais, né? Então, o texto vai dizer, obedecer como ao Senhor. A submissão aqui é prestada pela esposa ao marido sob o olhar de Cristo. Não é sob o olhar de escravidão, sob o olhar sub-humano, não. Até porque já tem lei para isso. A Lei Maria da Penha, ela trabalha bem essa ideia da questão da escravidão do homem e a mulher, maltratar, bater, subjugar, enfim, e outras linguagens dentro do direito, não é? E assim sucessivamente. Então, assim é prestada ao próprio Cristo, assim o olhar de obediência do marido, da mulher para com o marido, é como que olhar para Cristo. Logo, o homem tem que dar testemunho para que seja testemunho para sua esposa e, consequentemente, para os seus filhos. O marido fica para a esposa na relação como o Senhor fez com a igreja, que esta deve ser a base da sua submissão, embora essa submissão seja inferior em espécie e grau àquela que se deve a Cristo, conforme vamos ver no capítulo 5, versículo 24. Porque o marido é a cabeça, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, né? Assim ele é o salvador do corpo. Então, os manuscritos mais antigos, nós vamos ler ele mesmo, ou seja, sendo o Salvador, omitindo aí e é. Não é? No caso de Cristo, a liderança é unida com, ou melhor, obtida por ele ter salvo o corpo do processo de redenção, no processo de redenção. Então, do mesmo modo, Paulo vai implicar isso, não estando aí não estou alegando aí a liderança de Cristo como uma total idêntica àquela outra, não. Ele tem tem a reivindicação aí a ela, é um cargo nela, ou seja, peculiar a si mesmo. O marido não é salvador da esposa, no qual Cristo peculiarmente se destaca. Portanto, nós vamos observar que o texto ele vai nos remeter, porque o marido é a cabeça da mulher, não quer dizer salvador da mulher, né? Como também Cristo é a cabeça da igreja. É isso que o texto nos remete, dizendo e deixa claro que não é por ser que o homem é a cabeça da mulher que ele é o salvador da mulher. Não é isso. Não é? Mas assim como a igreja é sujeita a Cristo, essa palavra mais, embora haja uma diferença de cabeças mencionada, no entanto, até agora elas não são saber na sujeição ou submissão, o grego vai aparecer aí sujeito como submeter, não é? A sujeitar é o mesmo que submeter aqui no texto grego, né? Dentro do léxico nós vamos encontrar, né, essa frase, esse verbete, e aponta aí como sujeitar ou como submeter, ou melhor, né? Que Cristo
a se submeter a Cristo, sendo o protótipo aí da esposa para com o marido. Em tudo pertence a autoridade legítima do marido no Senhor. Tudo não é o contrário de Deus, ou seja, tem que obedecer, o marido tem que estar obedecendo no Senhor para que tenha autoridade dentro da sua casa, com seus filhos, com a esposa e assim sucessivamente, né? Então, a Bíblia já convoca e diz assim, versículo 26, a fim de santificar, havendo purificado com a lavagem do sangue pela palavra. Santificar, isto é consagrar, e vai comparar aí o santificando, né? No mesmo eu dedico como sacrifício sagrado, ou seja, eu me dedico como sacrifício sagrado para também os meus discípulos sejam devotados e consagrados como santos através da verdade. Não é? Hebreus capítulo de número 2, versículo 11, Hebreu 10, 10 e Hebreu 13, 12. Então, vai falar também da lavagem da água, né? Com a lavagem da água, ou seja, pela pia da água, ou seja, vai dizer na questão no grego vai aparecer como água batismal, não é? Indica como água batismal, não é? Por isso deve ser trazido em Tito capítulo 3, verso 5, né? A única passagem do Novo Testamento onde ocorre como a noiva passou por um banho purificador antes do casamento. Não é? Aí a igreja também vai passar por isso, e comparado com Apocalipse, capítulo 21, versículo número 2. Né? Então, o Tito vai trazer uma visão de que a noiva passaria por um banho purificador, tipificando a igreja. Não é? A igreja tem que passar e ser purificada para estar esperando ao Senhor, nosso Deus, que em breve voltará. Glória a Jesus. Então, ele fala do batismo de acordo com o seu auto ideal e design, né? E design como se a graça inferior acompanhasse o rito exterior. Portanto, ele afirma que o batismo aqui externo está envolvido em uma apropriação crentes da verdade divina, das verdades divinas, que simboliza e diz que Cristo, pelo batismo, purificou a igreja. Pedro, capítulo número 3, versículo 21. E vai purificando também pela palavra, é a palavra da fé, da qual a confissão é feita no batismo, que leva à verdadeira purificação. Não é? Então, o poder regenerador aí ligado. Agostinho dizia, tira a palavra, a qual é a água, exceto a água. Então, Agostinho já fazia menção sobre esse poder regenerador, e assim acrescenta da palavra por meio da água do batismo. Então, acrescentando a palavra, o elemento ao elemento, ela se torna aí um sacramento. A palavra junto com o elemento. O que é o elemento? A água. Então, se torna aí um sacramento. Existe 2 sacramentos na questão do batismo. Existe o batismo, que é feito por meio da água. Então você recebe aí, deseja se batizar por meio da convenção, e dentro do contexto de ceia e comunhão existem os 2 emblemas, que é o pão e o vinho, e assim sucessivamente. Então, apresentar a si mesmo como uma noiva santificada, a santidade e glória são inseparáveis. Santidade e glória andam junto. Então, a purificação aqui é preliminar, necessária para ambos. Santidade é a glória interna. A glória é santidade. Então, santidade é glória e a glória é santidade. Então, precisa andar junto. Resplandecendo assim exteriormente, a pia do batismo é o meio, mas a palavra é o instrumento mais nobre e verdadeiro para purificação. Segundo o comentarista Bengel, ele vai trazer fixar aí esta ideia, que não é uma ideia, na verdade é uma verdade dentro da tipologia, da pia no batismo é o meio, mas a palavra é o instrumento mais nobre da purificação. Então, Cristo que prepara a igreja como aí os necessários ornamentos, com os necessários ornamentos da graça para a apresentação a si mesmo como noiva em sua própria vida. Então, não precisa muito se esforçar, só precisa crer e obedecer, porque Deus tem os ornamentos por meio de Cristo completo. E essa igreja é sem mancha, a igreja é visível, como agora limpos
que contém aí limpos e imundos juntos, não é? Como era na arca. Não é? Aí Deus purificou por meio da sala, não é? Por meio da água, por meio do batismo e assim sucessivamente, e agora tornou-se sem mancha. Não é? Dentro da nossa revista, nós vamos encontrar os deveres do marido, que é o papel do marido como líder da família, como o amor e elemento primordial, com o amor como elemento primordial, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Não é? Capítulo número 5, versículo 28, não é? A parte B. E assim, no segundo tópico da nossa lição, aponta como a conduta do crente como esposa. Então, de acordo com a analogia paulina, ele, em relação ao matrimônio, não é? A mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Isso nós já enfatizamos. Nesse ponto, veremos a conduta requerida aí da esposa cristã. Então, o conceito de submissão aqui nas Escrituras significa sujeitar uns aos outros. Isso quer dizer, eu preciso ajudar, eu preciso estar compartilhando, eu preciso estar também entendendo toda a fraqueza ou o momento que minha esposa precisa, ou meus filhos, minha família, enfim, precisa estar precisando de apoio, né? E assim sucessivamente. Então, a reverência, a condição da mulher cristã, na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária, mas Cristo trouxe a mulher e colocou na sua posição exata, não é? Que é para, junto com o esposo, administrar o lar e cuidar da família que Deus permitiu e fez com que gerasse e constituiu filhos, não é? E assim sucessivamente. A reverência devida ao marido, não é? Que é o respeito, a consideração, e a esposa deve ser recíproca ao marido. O homem assim também se porta e que coopera para que a esposa seja reverente, não é? Preste reverência, porque se ele sair desagradando, aí fica complicado, né? Fica complicado. Não pode, a Bíblia não é injusta, Deus não é injusto. Então, isso é no terceiro tópico da nossa sessão, a conduta do crente como filho. Então, a responsabilidade dos pais, dos filhos, deve ser criar os seus filhos na doutrina, na admoestação. A palavra doutrina é a disciplina, no grego é paideia, que significa orientar ou treinamento para o desenvolvimento do caráter. Isso já está inserido no capítulo 6, capítulo 6, verso 1 a 4, quando o comentarista aqui no livro de o John Stott, ele vai trazer uma fala interessante, quando ele escreveu sobre essa questão que os escritores judeus e greco-romanos já concordavam aí unanimemente com que as crianças precisavam honrar pai, seus pais, né, e mãe, para que eles crescessem até e precisassem obedecer também o mandamento de honrar o pai e mãe, que estava inserido lá no Antigo Testamento, né? Ao mesmo tempo, as crianças, né, eram frequentemente ensinadas através de espancamento, que era padrão da educação dos filhos. Então, isso já é um prejuízo nos dias atuais. Então, quando a Bíblia até fala que açoita com vara e tal, aquele negócio, então foram consideradas responsáveis pela educação do filho. Paulo está entre a minoria dos escritores aí que vai falar sobre isso e vai tratar, lá em Efésios, vai falar da desaprovação e excessiva de disciplina. Capítulo 6, versículo 4, quando ele vai dizer assim, ó, vamos ler o texto? Capítulo 1, verso 4, vai dizer assim: e vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Então, se antigamente os pais tratavam os filhos abruptamente, Paulo vai e recorre a isso e traz aos pais uma consciência, né? Ele vai tirar essa questão, desaprovando essa excessiva disciplina de corrigir com vara, de bater, espancar e etc. Não é? É claro que tem que ensinar, se precisar, precisa corrigir sim, mas o cuidado precisa ter para que não traga problema. Não traga problema. E hoje, nos dias atuais, se você pegar o seu filho e tratar como seu inimigo, espancando-o, você pode ser preso e enquadrado na lei da infância e do adolescente, no Instituto da Criança e dos Adolescentes. Tem lá cláusulas que vai dar direito a eles, né? E assim sucessivamente. A eles quem? As crianças e os adolescentes. É claro que o pai educado vai trazer o seu filho uma boa educação, não é?
o pai que tem educação, os pais que têm educação vai trazer aos seus filhos a orientação básica e propícia para que ele possa crescer e desenvolver o seu caráter na escola, no trabalho, na sociedade, em casa, onde ele permear ou palmilhar os seus pés, né? E a sociedade greco-romana ainda era mais dura com isso aos recém-nascidos, porque uma criança era aceita como legal somente quando os pais, não é? O pai reconhecia oficialmente. Bebês podiam ser abandonados ou deformados, mortos. Os primeiros cristãos e judeus se opunham ao aborto e ao abandono por unanimidade. Desse texto aí nós vamos observar que Paulo vai trabalhar nessa disciplina, trazendo aí uma disciplina no lar, não é? Então precisamos cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, mas não descuidar da disciplina. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula, que é a aula de número 3, onde estaremos finalizando esse trimestre e nós estaremos estudando a batalha espiritual e as armas do crente. Não é? Acredito piamente que é o capítulo número 6, verso 10 a seguir, de Efésios, né? Demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Capítulo número 6, versículo 10 a 20. É a próxima aula. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Canal Rascunho DVD junto com você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus nos permitir.